Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus venha reinar no coração de todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra. Essa palavra encontra-se no livro de 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, de versículo 3. E Deus há de falar contigo. Então vamos para a palavra? Diz assim, ação de graças. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Ou seja, ele estava com o coração grato para com Deus, o apóstolo Paulo. Ele se encontrava contente, feliz. Por quê? Porque ele viu que aquelas pessoas que ele trabalhou a fé, que ele evangelizou, essas pessoas estavam crescendo na fé, no amor, pessoas que estavam progredindo. Isso fez com que o coração dele viesse a ser tomado de gratidão para com Deus. No versículo 4 diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então ele disse assim, a ponto de nós colocarmos vocês como exemplo para as outras igrejas, porque vocês são pessoas que, por mais que venha passar por tribulação, por perseguições, são pessoas que conseguem manter a fé, o amor verdadeiro. Por mais que vocês enfrentem dificuldades, como tribulação, como perseguição, vocês conseguem guardar o coração. Vocês estão cada vez mais crescendo no amor. Isso é muito importante, isso é muito bom. Ou seja, o apóstolo Paulo colocou essa igreja de Tessalonicenses como exemplo para as outras igrejas. Isso é um bom sinal quando a pessoa ela acaba sendo colocada como exemplo, né, para com as outras. Ou seja, as qualidades, né? Na verdade, não existe ninguém perfeito, né? Todo ser humano tem suas falhas e erros. Mas existem aqueles que são mais esforçados para procurar praticar o bem, fazer a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, por ele ser um homem espiritual, ele conseguia enxergar essas coisas. Então, ele viu que aquela igreja estava progredindo, ou seja, aquele povo estava crescendo na fé, no amor. E por mais que eles enfrentavam dificuldades, perseguições, tribulações, isso não afetava a fé deles. Isso fazia com que eles viessem crescer mais ainda. Isso é muito importante, porque o ser humano ele prova que ele ama a Deus quando ele passa por dificuldade, quando ele passa por isso aqui, por perseguição, né, por tribulação, quando as coisas ruins atingem ele, quando coisas ruins chegam até a vida dele. Ou seja, quando chega o dia mau. Vou dar um exemplo aqui. Você prova que ama o seu próximo quando esse próximo, essa pessoa, te faz o mal. Quando ela te prejudica em alguma área da sua vida, aí sim você vai provar se você ama o próximo ou não. Se você continuar desejando o bem para ela, se você continuar orando por ela, se você continuar fazendo bem para ela, você verdadeiramente vai estar provando que você ama o seu próximo, ou seja, você ama ela. Ou seja, próximo são as pessoas que estão à nossa volta. Próximo quer dizer seres humanos. Todos os seres humanos da Terra é seu próximo.
para você entender. Próximo é tanto aquele, né? Para você entender melhor. O próximo é tanto aquele que faz o bem para você, como aquele que faz o mal. Mas amar as pessoas que te fazem o bem é mais fácil. Então, a prova do amor verdadeiro para com o próximo é quando você consegue amar aquelas pessoas que só te fazem o mal. Então, essas pessoas, elas estavam conseguindo amar verdadeiramente o próximo. Então, por isso que eles foram colocados como exemplo para as outras igrejas. E não é fácil, né? Só com a ajuda de Deus. Isso que nós temos que procurar confiar em Deus, não na carne. Porque Jesus disse certa vez, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Então não podemos confiar na carne, porque a carne é fraca. Não podemos confiar em nós mesmos, mas temos que confiar somente em Deus. E assim iremos crescer mais e mais na fé e no amor. Então, continuando a palavra, versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Ou seja, é um sinal evidente que o reto juízo de Deus e o reino de Deus está sobre sua vida. Ou seja, é um sinal evidente que você pode ter certeza que se a sua carreira encerrar hoje, se você morrer hoje, você pode ter a plena certeza que você está salvo, que você vai morar com Deus. É isso que ele quis dizer. Você pode ter certeza da sua salvação. É isso que o homem de Deus quis dizer, cheio do Espírito Santo. Porque é interessante a pessoa entender a revelação da palavra, é que quando Deus fala sinal evidente do reto juízo de Deus, e ele fala que e sejais considerados dignos do reino de Deus, ele quer dizer o seguinte, que quando a pessoa ela se encontra na obediência, fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus, e ela consegue guardar a fé e consegue ali aumentar cada dia mais o amor para com o próximo, para com Deus e para com o próximo, e ela passa por dificuldade, por perseguição, ela enfrenta várias tribulações, essa pessoa ela pode ter a plena certeza que ela está no caminho do reino de Deus. Ela pode ter a plena certeza da salvação dela. É um sinal evidente. É uma prova muito evidente. É algo muito claro da salvação. É isso que ele quis dizer. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Tá vendo? Ou seja, aqueles que te causam, aqueles que causam na sua vida tribulação, perseguição, enfim. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, falou bem assim, se é justo para com Deus, que Deus dê em paga. Ou seja, que Deus venha cobrar isso deles. Que Deus venha fazer eles passar por tribulações, né? Por perseguições. Uma coisa é você passar por tribulação e perseguição na obediência. Outra coisa é a pessoa passar por tribulação e perseguição na desobediência. Porque o que pratica o mal, ele também passa por tribulação. E ele também é perseguido também. Então, é necessário que a pessoa venha tomar cuidado, né? O que pratica o mal, ele tem que vigiar, ele tem que abandonar o mal. Na verdade, ele tem que se converter, porque a salvação ela é oferecida de graça para todos. Então, a vontade de Deus é que todos venham a ser salvos.
A vontade de Deus é que aquele que te persegue, aquele que te faz o mal, venha ser salvo. Mas enquanto ele não se converte, ele fica causando males na sua vida, ele vai ter problema. É isso que ele tem que entender. E se ele não acredita que ele vai ter problema, aí que a coisa fica feia mesmo pro lado dele. Que ele vai continuar plantando mal e ele vai acabar colhendo todas essas maldades lá na frente. Mas isso Deus está dizendo para você não perder tempo com essas coisas. Porque quem cuida dessas coisas aí é Deus. É Deus que vai trabalhar, é Deus que vai fazer aí a obra. No sentido que eu digo assim, é Deus que te defende, que te protege. Você não precisa querer revidar ataques, como de perseguições, revidar, enfim. Ou seja, querer discutir, querer fazer justiça com as próprias mãos, traduzindo. Que a Bíblia nos revela que a justiça e a vingança pertencem a Deus. O que você tem que continuar fazendo é orando, fazendo bem, dando bons frutos, enfim, fazendo a vontade de Deus. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, e a vocês que são atribulados, né? Traduzindo, alívio juntamente conosco. Alívio juntamente conosco. Olha que legal. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, esse alívio por completo, ele vai chegar quando Jesus voltar. Porque a Bíblia nos revela que no céu não existe mais tribulação, não existe mais perseguição. As coisas ruins não existem no céu. Dificuldades, fome, enfim. Nada de ruim existe no céu. O céu é paz, justiça e alegria. Então, é necessário que a pessoa venha entender isso aí. Que o mundo espiritual, ele existe. E ele é real. E vai chegar o grande dia da volta de Jesus. Então, por isso que é necessário a pessoa preparar para esse dia. E como que se prepara, pastor? Crendo que Jesus é o único Salvador. Se batizando nas águas. Aceitando Jesus como seu único Salvador. Crendo que só Jesus pode salvar. Que só Ele pode salvar. Ele é a porta que conduz para o reino de Deus. Então, é necessário que a pessoa venha se aproximar mais e mais de Jesus para aprender a amar, perdoar, para que a pessoa venha conseguir manter-se na fé, no amor verdadeiro, até chegar ao grande dia. Então, o conhecer a Jesus leva a pessoa a encaminhar mais e mais para a salvação, para o reino de Deus. Então é importante isso aí, ó. Vai chegar esse dia da manifestação do poder de Jesus, né? Olha lá, se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, seja na volta dele. Então vai ter o grande dia da volta de Jesus. Esse dia vai chegar. Eu acredito no mundo espiritual. E a recomendação que Deus passa aqui, através da minha pessoa, é que você venha acreditar que existe um céu, que esse céu está preparado para aqueles que vencer. Aqueles que vencer. Aqueles que conseguirem manter-se na fé até o final, aqueles que guardar o coração, aqueles que crê. É necessário a pessoa acreditar. E o mundo espiritual, ele é real. Ele é tão real. Eu posso colocar ele mais real do que o material, o físico, porque um dia tudo isso aqui vai acabar. Vai ser consumido pelo fogo. A nossa vida é passageira aqui na Terra. Porque ninguém vive para sempre. E não precisa a pessoa ser muito inteligente para ela chegar nessa conclusão. Então um dia a pessoa vai partir. Ela vai encerrar a carreira dela aqui na Terra. Então o físico, o material vai passar. Deus, ele tem um reino preparado para aqueles que vencer.
Eu acredito no mundo espiritual muito mesmo. Eu tive uma experiência e, na verdade, eu tive várias experiências, né? Foram várias experiências. E a que mais me marcou foi a experiência que eu tive da minha cura. Até que eu tenho um testemunho que eu gravei, tá até aí no meu Facebook. Se quiser assistir, só procurar lá os vídeos, aí tá lá meu testemunho. Então, a experiência mais forte foi essa daí, com o mundo espiritual. Deus me mostrou tanta coisa e eu não relatei todas elas. Só relatei a que Ele permitiu. Somente a que Ele permitiu. E uma das experiências que eu tive, que eu até contei no meu testemunho, que vou contar aqui de novo, foi que quando eu estava na beira da morte, eu estava num momento assim complicadíssimo. Eu achei que eu ia até morrer. Mas uma coisa certa eu tinha no meu coração, que se eu chegasse de morrer ali, eu ia ser salvo, ou seja, a minha salvação era a certeza da salvação, traduzindo, resumindo já. E eu me recordo que quando meu ar fechou, trancou tudo, que foi na época que aquela enfermidade que matou uma galera, matou muita gente, que meu ar fechou, eu falei, ih. Aí eu escutei uma voz, e a voz disse assim, para me levantar a mão para o céu. E quando eu levanto a minha mão para o céu, a voz fala bem assim, ele está descendo aí. Eu fico até arrepiado, né, quando eu conto, quando eu lembro. E um portal abriu na minha frente. Um portal de luz. Uma porta de luz. Portal quer dizer porta. Abriu uma porta na minha frente de luz. Uma luz brilhante, uma luz poderosa, né? Uma luz que não tem como explicar. E de dentro desse portal de luz saiu um ser, um anjo. Ele era um anjo tão extraordinário, assim, no sentido que eu digo, ele era tomado por fogo. Os olhos dele eram como chama de fogo. E ele estava com uma bola de fogo na mão. E esse anjo, ele é um anjo bem sério mesmo, bem sério. E ele veio voando na minha direção. Eu me recordo que ele tinha 2 asas que batiam e as outras asas abraçavam o corpo dele. Era uma coisa extraordinária. Eu, quando tive essa experiência, eu fiquei impactado, eu fiquei tremendo. Só que é aquela sensação de impacto que deixa a gente tremendo, só que ao mesmo tempo de uma paz que não tem como explicar, uma paz muito grande. E ele chegou até mim, colocou a bola de fogo na minha mão e olhou para mim com um rosto muito sério mesmo. Ele não me falou nada, não disse nem sequer uma palavra. Ele rapidamente girou e voltou e entrou no portal e aquele portal fechou. E foi ali que Deus me curou, pois com aquela bola de fogo na mão, minha mão começou a esquentar. Eu coloquei na água, né, que estava do lado. Deus mandou eu tomar água, que eu ia ser curado, e fui curado mesmo. Então foi algo extraordinário, uma experiência muito profunda. Aqui fala que Jesus vai manifestar no céu com os anjos do seu poder, né? Jesus, ele existe. Os anjos também, do poder de Jesus, existem. E todos verão. Isso aqui que eu estou contando, de repente, aí do outro lado, tem algumas pessoas que até não acreditam, né? Outras acreditam. Posso colocar como a grande maioria acredita. Outras não, né?
está assistindo agora. Mas você que não acredita, quando você vê e vai chegar esse dia, que você vai ver a manifestação da volta de Jesus, porque todo olho verá, toda a carne verá. Então você vai falar, nossa, não é que era verdade mesmo. Eu achava que era um conto de fadas, que era invenção do homem. Mas há muitos anos atrás eu também achava que isso era apenas uma invenção do homem. Na época que eu era incrédulo, que eu não acreditava. Mas depois de convertido, depois das experiências que eu fui tendo, e da maior experiência que eu tive, mesmo lá um dia no quarto, eu posso te dizer que o céu existe, que Deus existe, que os anjos existem, que os espíritos maus também existem. Eu até agradeço a Deus que eu não cheguei de ver nada de mal, né? De espírito mal, nada dessas coisas. No quarto, num quarto lá, num ambiente que eu se encontrava, né? Que eu achei que eu não ia escapar, e Deus deu mais uma oportunidade de ficar aqui na Terra, eu não vi nada de mal, de espírito mal. Mas é claro que os espíritos malignos existem. Mas ali ele nem beirou, porque a glória de Deus estava tão tomada naquele local, né, que a glória de Deus desceu lá. A glória de Deus desceu naquele lugar. Eu não vou contar as outras experiências, né? Mas eu posso só afirmar para você que a glória de Deus desceu naquele lugar. Estava tomado pela glória dele. E você vai ver com seus olhos o grande dia. Pode ter certeza disso. Você vai ver. Todo olho verá, a Bíblia diz, né? Aí lá no versículo 8, ó, em chama de fogo, ó, em chama de fogo. A Bíblia nos revela que Deus, ele é fogo consumidor. Deus, ele é fogo consumidor. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, tá vendo? Os que não creram nele. E contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Como fala, né? Aqui fala sobre o grande dia da ira de Deus, né? Que a Bíblia fala sobre isso. Eu me arrepio todinho. Deus, ele é fogo consumidor, ele é glorioso. Não tem como calcular o poder dele. Ele é o sempre eterno, ele é o grande Deus. Todos estão submissos a ele. Todos os anjos do céu são submissos a Deus. Quando eu vi o anjo, eu fiquei impactado com a aparência daquele anjo. Só que nada compara a glória de Deus. Nada pode comparar a glória de Deus. Nada. Até porque quem criou os anjos, quem criou todas as coisas foi o próprio Deus. É o grande, eterno, poderoso Deus. Que está falando do próprio grande Deus. Ó. Como em chama de fogo, vou ler de novo, ó, versículo 8. Em chama de fogo. E os olhos dele era como chama de fogo. A Bíblia fala, né? Que os olhos de Jesus eram como chama de fogo. Tem fogo nos seus olhos. É muito forte. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, né? E contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Ó, a penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi criado entre vós o nosso testemunho. É muito forte isso aqui, hein? Muito forte.
E você que crê em Deus, e você que vai passar a crer nele, você que vai se converter, né? Você tem que se converter. Deus, ele te ama, Jesus te ama, ele quer te salvar, ele quer mudar a sua vida. Ele não faz acepção de pessoas. E o objetivo do evangelho é para levar as pessoas a se converter mesmo, para levar as pessoas à salvação. Aí isso vai depender delas, se elas acreditarem, né? Se elas crerem. Deus, ele tem o poder para te dar a vida eterna no reino dele. Mas se você não quiser, aí não tem nada a fazer, né? Não tem mais nada a fazer. Então, continuando aqui, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ou seja, ele não cessava de orar, né? Paulo, ele era um homem de muita oração. A Bíblia revela que ele orava de dia e de noite. Eu fico pensando, esse homem de Deus que passou na terra, ele serve como inspiração, né? Paulo é inspiração para muitos pregadores, muitos evangelistas, né? Ele serve como inspiração. Eu posso colocar ele como modelo também, como exemplo, né, para muitos. Como ele falou aqui, né? A ponto de vocês ser colocado, vocês, né, a igreja de Tessalonicenses, ser colocado como exemplo para as outras igrejas. Então Paulo, ele é um homem, ele foi um homem, né, que passou aqui na terra, que ele inspira até hoje, a quase todos, né? Eu creio que todos os pregadores admiram o trabalho dele, o trabalho que ele desempenhou aqui na terra enquanto ele estava em vida. Ele era um homem de oração, ele orava de dia e de noite, ele trabalhava de forma incansável na obra, né? Ele era um homem muito trabalhador, né? Tanto na obra de Deus como fisicamente. Ele não vivia do evangelho, né? Não que seja errado. Não é errado você viver do evangelho, mas ele optou por não viver do evangelho. Ele trabalhava fora, ainda... Interessante, Paulo trabalhava para se sustentar, né? E mesmo ele trabalhando para se sustentar, ele foi o que mais trabalhou na obra de Deus. Incrível, né? Impressionante. Geralmente, os que vivem de forma integral, a tendência é dos que vivem de forma integral trabalhar mais na obra de Deus, né? A tendência é porque tem mais tempo, porque já fala, ele vive da obra, ele vive de uma forma integral, ele só ali, ó. Só que Paulo, além de trabalhar fazendo tenda, barraca, né? A Bíblia fala que essa era a profissão dele, ele trabalhava na obra de Deus e ele fez mais do que os outros, que vivia só da obra. Interessante. Isso que ele é inspiração, ele é exemplo, enfim. Continuando a palavra, aí ele fala assim, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí finaliza a palavra. Creio que essa palavra foi uma palavra interessante, uma palavra muito edificante. Serviu também até para aqueles que de repente se encontraram desanimados, né? Ali já, meio querendo já até desistir, para que venha avivar na fé em Deus. Não se preocupa não. O importante é você fazer o bem, fazer a vontade de Deus. Você pode passar por tudo isso aqui que foi citado, perseguição, tribulação, não importa. Se você está no caminho, fazendo bem, fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus está contente contigo. E a sua salvação já está ali encaminhada. Se você morreu hoje, você pode ter certeza
que você vai morar com Jesus para sempre. A manifestação, olha lá. Olha só. Vou ler no 7 para encerrar. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vai chegar esse dia. Fique na paz em Cristo Jesus.